Ascensão através de habilidades. Episódio 181. O mundo do gigante arrogante, 7. Kung. Para bloquear a abordagem de Taizan, o monstro bateu ferozmente com seus tentáculos. Mas a onda negra que desaparecia agarrou-se avidamente aos tentáculos, criando uma abertura para Taizan. Você ativou a designação de ponto vital. Você ativou o escudo rúnico branco. Mirando no ponto vital dos tentáculos, o escudo branco mais uma vez flutuou ao redor de Taizan, bloqueando os espinhos que chegavam. Taizan empurra sua espada. 2405 de dano ao monstro? Quajiki. A espada estava presa no tentáculo. Taizan então exerceu força. Kuodelki. O tentáculo foi esmagado e cortado. Ao mesmo tempo, os escudos brancos se despedaçaram. Os tentáculos voaram para ele, mas Taizan não se esquivou e enfiou sua espada diretamente em outro tentáculo. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. Os espinhos que estavam presos voltaram. Nessa lacuna, Taizan também cortou outro tentáculo. Embora ele tenha conseguido cortar 2 tentáculos de uma só vez, ainda restavam dezenas de tentáculos no corpo do monstro. Taizan se moveu com calma. Quagagagaki. Milhares de espinhos ficaram presos. Como era impossível evitar todos os ataques, a anulação do primeiro ataque foi ativada novamente. Mas Taizan não ficou perturbado. Ele lentamente descobriu a fraqueza do monstro e, durante o processo, Taizan percebeu uma coisa. Essa coisa depende da visão. Sempre que o corpo de Taizan era obscurecido pelos destroços do chão e das paredes ou pela poeira da batalha, os ataques do monstro mostravam uma pequena lacuna. Depois de experimentar mais algumas vezes, Taizan percebeu que os tentáculos tinham olhos em algum lugar. Se ele pudesse bloquear a visão, o ataque se tornaria mais fácil. Percebendo isso, Taizan ativou imediatamente uma habilidade. Você ativou a vegetação torcida de Decarabia. Kugugugung. Raízes explodiram, consumindo o espaço. O monstro começou a quebrar as raízes atirando espinhos. Antes que as raízes fossem completamente destruídas, Taizan também ativou o Deer Walking on the Wind Path junto com uma pequena faísca. As chamas se espalharam pelo vento, queimando as raízes. Uma fumaça espessa se espalhou, obscurecendo a visão com as raízes em chamas. Os tentáculos pararam de disparar espinhos e hesitaram, e Taizan aproveitou a oportunidade. Com seus sentidos aprimorados e olhos da harmonia, tais obstáculos não eram um obstáculo para ele. Quajiki. Taizan deixou cair outro tentáculo. As espinhas foram baleadas tarde demais. Você ativou o pisca aleatório. Os espinhos dividem o ar. Taizan, que já havia marcado outro ponto, soltou outro tentáculo. Com o passar do tempo, o número de tentáculos diminuiu, e com isso, o número de espinhos de tiro também diminuiu. Taizan continuou a se mover. O monstro era certamente forte. Os movimentos dos tentáculos eram mais rápidos e mais fortes, e os espinhos estourados eram numerosos demais para serem esquivados completamente. Mas encontrando sua fraqueza, não era um nível que Taizan não pudesse atacar. Após a batalha, Taizan conseguiu derrubar quase todos os tentáculos. Os tentáculos restantes dispararam espinhos. Taizan ergueu o escudo com uma expressão entediada. Os espinhos caíram. Isso foi mais perto do que eu pensava. Restava apenas uma anulação de ataque. Quase todo o seu poder mágico foi consumido e a duração do seu modo de raiva também estava se esgotando. Poderia ter sido perigoso para Taizan se tivesse durado um pouco mais. Mas ele conseguiu garantir a vitória dentro do tempo. Acabou. Taizan se aproximou do monstro e enfiou sua espada nele. O corpo do monstro tremeu violentamente. Taizan puxou sua espada. O corpo da esfera se partiu ao meio, derramando um líquido preto. Lentamente, o poder começou a ser drenado dos tentáculos do monstro. Sentindo o fim, Taizan deu as costas ao monstro e saiu da área selada. E então, ele sentiu um enorme poder atrás dele. Taizan rapidamente se distanciou do monstro. Uma fenda no espaço apareceu acima do monstro e, como antes, um poder profundo e denso jorrou de lá. Isso é. Taizan gemeu. O corpo do monstro, fortalecido, tremeu. O corpo, rasgado como trapos, começou a retornar ao seu estado original. Os tentáculos arrancados voltaram a crescer. Em questão de segundos, o monstro voltou ao seu estado original. O que é isso? Os tentáculos se moveram novamente. Eles subiram para o céu como braços levantados, e milhares de espinhos foram atingidos de uma só vez. Taizan bateu o pé apressadamente. Lá fora, a situação não era muito diferente. Os gigantes lutaram por suas vidas, derrotando os monstros. Monstros de grau A eram difíceis de lidar. Mas com os grandes guerreiros, eles conseguiram vencer pouco a pouco. Verdadeiramente forte. Umberaki murmurou admirado. Cada vez que um grande guerreiro atacava, um monstro difícil de controlar era derrubado. Era um poder digno de admiração. Assim como os gigantes ansiavam pela vitória. Uau! As ondas se espalharam novamente. Monstros saíram da fenda no céu. De novo? Os gigantes ficaram surpresos, não esperando que os monstros aparecessem 3 vezes. Não foram só eles. Até os grandes guerreiros ficaram abalados com a cena atual.
Dezenas de monstros Renkia apareceram novamente. E atrás deles, um monstro parecido com um lodo se contorcendo no chão também foi visto. Aquilo é. O rei gigante observador franziu a testa. Isso é demais. Uau! Um monstro parecido com lodo tremeu. Então, o muco que compunha seu corpo foi disparado como balas. Os gigantes rapidamente pegaram em armas e escudos, mas não adiantou. Kuodelki. Eka. Eka. O muco quebrou todas as suas defesas e perfurou seus corpos. Numerosos gigantes caíram sem conseguir resistir. Um grande guerreiro voou rapidamente para frente. Ele acenou com a mão, deixando cair um pilar de luz. Kung. A luz atingiu diretamente o monstro de muco. Foi um ataque que destruiu qualquer monstro que enfrentou até agora. Porém, o monstro parecia ileso e jogou muco no grande guerreiro. O grande guerreiro criou uma barreira de defesa, mas o muco penetrou até mesmo nessa barreira, roçando seu antebraço. Ah! Pela primeira vez, o grande guerreiro gemeu. Um pequeno buraco foi feito em seu antebraço. Isso é perigoso. Tendo curado a ferida com magia, o grande guerreiro olhou para o monstro através de uma visão mágica. Foi significativamente mais forte do que qualquer monstro que apareceu até agora. Ele voltou seu olhar para os outros grandes guerreiros. 4 deles cercaram o monstro mucoso, levantando as mãos. Kung. Uma enorme força mágica pressionou o monstro. Era uma espécie de magia de selamento que restringia o movimento e infligia danos contínuos. Os 4 grandes guerreiros combinaram suas forças para suprimir o monstro, mas não obedeceram facilmente. Rebarba. O monstro tremeu e o muco jorrou novamente. Quando o muco colidiu com o selo, apareceram rachaduras nele. Os grandes guerreiros rapidamente reuniram mais poder para fortalecer ainda mais o selo. Enquanto os 4 grandes guerreiros mal conseguiam conter um monstro mucoso, a situação dos gigantes, que não podiam receber a ajuda dos grandes guerreiros, estava piorando. Monstros de grau A começaram a atropelar os gigantes um por um. Pabababaque. Espinhos foram empurrados. Taizan voou para se esquivar. A última anulação do ataque já havia sido esgotada. O monstro atirou espinhos em Taizan novamente. Rapidamente, Taizan ergueu o escudo. Ele sentiu um forte impacto além do escudo. UH. Taizan engoliu um gemido. O monstro tornou-se mais rápido e mais forte do que antes. O fantasma pensava constantemente em como derrotar esse monstro e apresentava uma resposta desesperadora. Não é impossível derrotar isso com métodos normais? Apesar de ter sido derrotado diversas vezes, o monstro continuou se regenerando. Foi claramente estranho. Com base na experiência do fantasma, existiam algumas soluções para este tipo de inimigo. Encontre uma fraqueza que não possa ser resolvida por meios físicos. Ou é algo que literalmente não pode ser derrotado, como algum tipo de lei. Apenas resistir ou encontrar outra fraqueza parece ser a resposta. Um inimigo misterioso que continua se regenerando. Na visão do fantasma, continuar lutando seria uma perda de tempo. Além disso, muito já havia sido gasto em 2 batalhas. Reagrupar-se e lutar novamente mais tarde parecia a melhor decisão com base na experiência do fantasma. Bem. Mas Taizan não recuou. Ele se esquivou dos espinhos, avançando pouco a pouco. Taizan, como o fantasma, relembrou suas experiências uma por uma. Um inimigo que não cairia. E na base disso estava o poder que emanava daquela fenda no espaço toda vez que o monstro estava em crise. Taizan enfrentou milhares, se não dezenas de milhares, de monstros. Entre eles, havia aqueles que se regeneravam e alguns pareciam verdadeiramente indestrutíveis. No entanto, um monstro que se regenerasse recebendo energia de uma fonte externa como essa não existia. Isto significava que a regeneração do monstro envolvia a intervenção direta de um ser superior. Mas eles podem continuar a usar isso? Taizan pensou. Embora os seres superiores fossem responsáveis por enviar monstros para a Terra, eles não podiam enviar monstros acima de um certo nível. No momento em que cruzaram a linha para matar Taizan, os deuses do labirinto também ganharam o direito de intervir na Terra, recompensando Taizan. O deus demônio disse uma vez durante seu retorno anterior: interferência excessiva é impossível. Isso vai contra as leis. E ele estava aqui agora a pedido do deus da magia. Taizan tomou uma decisão. Ele atacou o monstro. Através de seus movimentos, o fantasma percebeu. Taizan pretendia derrubar o monstro. O fantasma não disse nada e manteve a boca fechada. Foi uma decisão de Taizan tomar. Se ele tivesse feito um julgamento, então o fantasma não tinha direito ou razão para intervir. E ele acreditou. O julgamento de Taizan foi melhor que o dele. Os espinhos estavam empurrando. Taizan bateu no chão. Você ativou o lip. Pabababaque. Espinhos foram cravados no chão. Embora ele tenha conseguido evitar o ataque, isso significou pouco. Milhares de espinhos voaram em direção a Taizan no ar. Ele evitou o ataque novamente com um salto aéreo. E mais uma vez, ele evitou o ataque seguinte com uma aterrissagem e se aproximou do monstro. Mas ele ainda não havia alcançado o monstro. Os espinhos começaram a avançar em direção a Taizan novamente. Taizan não se esquivou. Ele se concentrou mais, avançando. Kudelki. A aura da apóstola envolvendo Taizan se distorceu. A própria aura ficou sob o controle de Taizan.
Ao mesmo tempo, Taizan sentiu uma forte pressão sobre ele. Torcendo artificialmente a energia da alma circundante, parecia que o sangue por todo o seu corpo estava fervendo. Um enorme esgotamento de energia e fadiga o envolveu. Ele cerrou os dentes e continuou. Pabababaque. Os espinhos perfuraram a carne de Taizan. Mas eles não penetraram. Era como se estivessem bloqueados por uma barreira invisível, apenas tocando Taizan. Isso foi a habilidade de um ser superior obtido como recompensa por derrotar um monstro de grau A, Twisted Soul Harmony. Ironicamente, a habilidade de um ser superior proporcionou uma fraqueza aos seus próprios subordinados. Taizan, tendo alcançado o núcleo do monstro, respirou fundo. Você ativou a aceleração mental. Sentidos aguçados. Ele sentiu milhares de espinhos voando em suas costas. Concentrando toda a sua mente em um ponto, Taizan enfiou sua espada profundamente no corpo do monstro. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.